boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? E que com a graça de Deus possamos estar bem nesta terça-feira, dia 20 de abril, né? Então agradeçamos sim, sempre, para podermos estar juntos, claro, isso é extremamente importante para nós, para todos nós. Assim então vamos acolhendo a todos vocês e mandando aquele abraço de boa noite e esperando que tudo esteja tranquilo, né? Com a graça de Deus, com a permissão dele, como nós sempre falamos, podemos mais uma vez estar juntos. E hoje vamos aqui sim ver o Evangelho, né? Vamos ver o que nós temos no Evangelho hoje. Deixai vir a mim as criancinhas. Esse texto bem conhecido por todos nós, onde ele fala: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus, como está aqui no texto, no Evangelho de São Mateus, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E vamos ver também, claro, Joana de Ângeles, que está aqui conosco. Olha aqui, Joana de Ângeles diz o seguinte para nós na mensagem número 84, né? Esse nosso encontro número 396. Olha aí. Ela nos diz: seleciona as tuas companhias. Seleciona as tuas companhias. Vamos ver depois o que ela fala para nós a respeito de nossas companhias, não é? O que ela tem a nos dizer sobre o nosso dia a dia, e hoje falando especificamente sobre aqueles que estão conosco, sobre, então, companhias, né? Aquelas pessoas das quais nós nos cercamos no dia todo. E aqui nós temos já nosso querido Edmar José Bueno, que hoje está, então, com o Davi, está com a Alice, com os dois netinhos lá, os dois, Davi e Alice, né? Oi, Davi e Alice, cuidando aí do vovô e da vovó. Muito bem, cuida direitinho dos avós aí, viu? Então, meus queridos amigos, vamos ver o que nos fala o Evangelho. O Evangelho hoje nos fala: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Este é, então, o título do capítulo que nós estamos iniciando hoje, capítulo 8, né? E vai falar, claro, de nós, daquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. E hoje o título, né, é Deixai vir a mim as criancinhas. Temos então dois textos, um de São Mateus, que nós já falamos, temos outro de São Marcos, e depois temos então a explicação, as colocações que aqui hoje nossos bons espíritos nos fazem a respeito do Evangelho. Vamos ver então o que nos fala o Evangelho de hoje. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que se apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 13 a 16. E vamos ver então as colocações que nos faz o Evangelho a respeito desse texto, né? Deixai vir a mim as criancinhas. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que trazem renascendo para a vida corporal
as imperfeições das quais não se despojou nas existências precedentes. Só o espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem a necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, o caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele e renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema de pureza e de simplicidade. Pureza e simplicidade. Evangelho de hoje para nós: deixai vir a mim as criancinhas, como diz o texto evangélico de São Mateus e de São Marcos, que vimos aqui no início. Então, meus amigos, podemos dizer que o texto, que nos é colocado aqui em respeito a esta passagem do Evangelho, deixai vir a mim as criancinhas, ou mesmo quando nós lembramos, e foi lembrado aqui, quando levaram as crianças para que Jesus as tocasse, o texto evangélico diz que os discípulos, com atitudes rudes, queriam afastar as crianças, mas ele pediu que a deixasse. E que nós necessitaríamos, sim, ter a simplicidade e ingenuidade da criança para entrar no reino dos céus. E claro que
A rudeza com que as crianças foram tratadas é própria, natural da época, né? Até porque, imaginem, Jesus no meio de todo aquele povo, todo mundo querendo chegar, tocar, pegar para conseguir alguma graça, etc. Então ele era cercado, sim, de cuidados pelos discípulos. Mas a essas crianças ele pediu que deixasse. Por quê? Porque ali iria dar um de seus depoimentos sobre a natureza que nós precisamos ter, ou como precisamos espiritualmente estar para podermos entrar, como se diz, no reino dos céus. E vocês vejam o que foi dito, e aqui é uma coisa bem clara, inclusive já falei algumas vezes, mas sempre é bom repetirmos, sobre a pureza das crianças. Ninguém há de se negar que a criança, nesta vida presente, ela nasce absolutamente dependente, né? Todos os cuidados necessários, depois quando começa a engatinhar aquele cuidado para, né? Quando começa a andar, então Deus nos acuda, sempre correndo atrás. Aí ela já começa com as mãozinhas dela a pegar tudo, derrubar tudo, porque tudo é novidade. Para ela, tocar é fundamental, porque ela tem a sensação daquilo que ela está vendo. Né? O toque tem essa coisa importante. Mas claro também que, né, ela, como não entende nada, fatalmente vai derrubar tudo que encontra pela frente, podemos assim dizer, no início. O que nós precisamos aí retomar e refalar, não existe a palavra, ou falar novamente, é sobre aquilo que foi tocado no comentário do Evangelho. Sobre a criança, sobre que a criança tem um espírito velho. E esta é uma grande realidade. Nosso espírito é velho, velhíssimo. Espírito de todos nós é muito velho. Passamos por muitas e muitas encarnações que, com a graça de Deus, não sabemos o que fizemos, mas fizemos muitas coisas erradas, por isso que estamos constantemente encarnando e todos sabemos disso, né? Então o espírito que está na criança, ele é muito velho. Nós todos somos crianças. Alguém se lembra de alguma coisa assim, do tempo que era criança? Então muitos podem se lembrar, mas até vagamente, outros nem lembram de quase de nada. Mas por que também? Porque, como diz o próprio texto, a criança está se desenvolvendo, seus órgãos estão se desenvolvendo, seu cérebro está se desenvolvendo. E como diz, né? Cientistas dizem que até os 6 meses de idade por aí, a criança não tem capacidade de guardar nada, porque o centro de memória dela no cérebro não está ainda completamente formado. Por isso que jovenzinha ela vai com todo mundo, é uma maravilha, tudo é bonito, mas conforme ela vai passando um pouco da idade, ela já começa a diferenciar as pessoas, né? A gente sabe disso. 6 anos, né? Oi? 6 anos. Então, 6 ela anos. vai diferenciando, mesmo quando pequena, vai com um, não vai com o outro, eu não gosto, aí a criança vai desenvolvendo, né? E como foi colocado, ela é o símbolo da pureza, etc. Mas nós vamos reconhecer que muitas crianças, já desde o princípio, de quando começam a reconhecer as coisas, já vão demonstrando um pouco das suas características. Algumas são mais generosas, não se importam de repartir, se dão bem com todos, sorriem, né? São bem sociáveis. Outras, ao contrário, já não são muito sociáveis. São mais arredias, já não vai com um, já não vai com o outro. Não adianta às vezes fazer muita graça que não gosta. É mais egoísta, outra mais generosa. São assim. Mas por que são assim? Claro, porque os espíritos começam a manifestar o quê? Aquilo que nós chamamos das tendências. Não lembramos de nada do que fizemos antes. Não lembramos. Mas nós somos um somatório de nossos valores anteriores, de como vivemos anteriormente, do que a nossa memória espiritual nos traz. Daí por sermos tão diferentes uns dos outros. Tão diferentes uns dos outros. Né? Porque o nosso espírito foi tomando conta com a sua bagagem espiritual. E isso nós percebemos nas crianças conforme elas vão se desenvolvendo. E esse cérebro, como disse que não tinha ainda o centro da memória formado até os 6 meses de idade, ele vai completar-se totalmente na criança, vai dar 6, 7, 8 anos, varia de um para um, de um para outro. Aí sim o espírito vai estar completamente impregnado no corpo da criança.
Porque enquanto as células cerebrais não estão completamente ligadas, ele também não está. Ele se liga ponto a ponto. Então, a hora que se completa a formação cerebral, ele está completamente ligado ao corpo. Por isso que demora um pouquinho para ele ir adquirindo as suas tendências, né? Demonstrando, mas também demora também, é paulatino o que? A sua capacidade de aprendizado. Aprendizado para aquilo que é novo para ele. Porque o novo para a criança vai se somar a quê? As suas tendências anteriores. Então, quando a criança assim já vem, e os pais vão percebendo as suas tendências, e muitas não são tendências lá muito generosas, muito boas, precisa ter aquele cuidado especial para ir aparando as arestas, como nós falamos. Por quê? Características que socialmente não são muito aceitas, se permanecer desde criança até adulto, vai ter problema depois, mais para frente, com aquilo que nós chamamos de socialização. E aí a importância dos pais na observação. Pais, acima, além de amar imensamente, que isso é absolutamente natural, precisam estar também absolutamente atentos às diversas características que as crianças vão apresentando durante o seu desenvolvimento, né? Então, quando o nosso mestre diz, deixai vir a mim as criancinhas, sim, porque na vida presente, das coisas da vida presente, elas vão aprendendo naturalmente e em seu princípio, claro, são absolutamente inocentes de tudo. E é isso que, inclusive, que faz com que, como bem falou também o Evangelho, que os pais tenham aquele cuidado imenso, aquele carinho e, sabe, aquela ligação imensa que depois vai se prolongar pela vida. E como diz também o Evangelho, e isso realmente precisa acontecer. Porque imaginem, né? Imaginem se os pais soubessem, têm aquela noção que já desde criança a criança começa a rebater tudo que fala e não sei o quê, como o adolescente o faz, quando aqueles que já têm 8, 9, 10 anos, 11, habitualmente também fazem contestação, né? Então, imagina, então precisa desse tempo para que vá realmente criando esse laço até pela absoluta dependência da criança. Por aquela inocência para as coisas do mundo que ela ainda, claro, demonstra quando jovem, mas que as suas tendências já começam a se manifestar logo cedo. Não é? Então, é o símbolo, como se diz, é o símbolo da ternura, é o símbolo, né, que nosso querido mestre trouxe. Mas nesse sentido da inocência, no sentido de ter puro o coração. E é assim que ele diz que quem não for como uma criança, não tiver puro o seu coração, como chegar ao reino prometido? Difícil. Por isso as encarnações vão se sucedendo, para que nós tenhamos, e como temos, estamos tendo nessa, todos nós, esta oportunidade de ir nos reformando. Fazendo aquilo que nós chamamos, né, essa reforma íntima, com os valores que o Evangelho nos pede, com todas aquelas virtudes que são habitualmente pedidas para todos nós. É um alerta para todos nós. E já nosso querido mestre falou, deixai vir a mim as criancinhas, porque aqueles que se assemelham à pureza de coração das crianças vão entrar, sim, claro, no reino dos céus. Agora, todos nós, adultos, dentro da nossa consciência, onde está a nossa pureza de coração que uma criança demonstra no início de sua vida? Né? Vamos fazendo análise daquilo que nós fazemos, nossos valores, como nos relacionamos uns com os outros, o que é importante, e aí nós vamos tendo, claro, a noção da nossa posição dentro do mundo e da nossa posição daquilo que nós fazemos relativamente aos ensinamentos do Evangelho, nas palavras de nosso Mestre Jesus. É um alerta para todos nós e peçamos ao nosso Pai, né, fortalecimento para que nós possamos sim irmos fazendo esta reforma, porque mais dia menos dia temos sim que passar ao reino dos céus, como se diz. Só que a demora mais rápido, mais lento, demora um pouco mais menos, depende de cada um, de sua disposição, sua vontade e ações efetivas para esta reforma.
reforma íntima, mudança de comportamento, mudar seus valores, agregando dentro daquilo que o Evangelho nos pede. Alerta para todos nós, o Evangelho nos trouxe isso daí. Então, louvado seja, né? Assim, amigos, né? Temos também hoje aqui aniversariantes, a Marilene Neves, de São Paulo, Ginel Flores, morando em São Paulo, uma família daqui, do Eduardo Flores, foi companheiro, irmão do Eduardo, companheiro nosso de trabalho, eu trabalho na prefeitura. Zilda Moreira, aniversariante hoje, grande abraço para a Zilda, que também a conhecemos, né? Parente do Celso, do Erotildes. Deus abençoe a todos. Norma Pio Souza, que não diz aqui a cidade. E vocês, meus queridos amigos, olha aqui, vocês, eu nem falei nada de vocês hoje, como eu estou maldoso hoje, né? Mas vamos sim, vamos citar aqui, vamos ver aqui. Ih, mas olha só que coisa que me aconteceu aqui. Só um segundinho, vamos aqui. Vamos voltando. Nós temos também aqui o pessoal amigo, né? Pessoal amigo do like. Quantos likes hoje, que maravilha. Vamos aqui dando boa noite para todos vocês. Vamos ver aqui. Vamos voltando. Não sei porque hoje aconteceu novamente aquilo de... Vamos ver aqui. Muito bem. Vamos lá. Rômulo de Magalhães. Como temos vários, vamos lá. Elau Romanato, Sandra Oliveira Vita, Tobias Juliana, Eloá Romanato, a pessoal da Comunitária Vida Nova, Edmar José Bueno, Carlos Santana, Bruna Tubarão, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Lúcia Celim, Newton Roberto Milha, Judélia Lima, Toninha Pericinoto, Márcia Siqueira, Cacilda Cassiano, Eliana Mormilo, Rony Lira Cunha, Cecília Tiliac, a Ana Cláudia, Erickson Falcão, Glaudemir Ruiz, Margarete Lemos, Carlos Vieira, abraço, Maria Ângela Dona Bela Basto, conosco aqui, Pedro Freitas também conosco, também aqui conosco, Dora Matos, Lilian Alves Oliveira Perrone, Rosimeire Pascoal, Fidelis, Fábio Fidelis, Rosemary Pascoal, Erickson Falcão, Maria Aparecida, olha quanta gente, né? Que maravilha! Então, meus queridos amigos, se pulou algum aqui é porque já viu, né? Também o pessoal do like, os últimos que aqui apareceram, Marta Alves, Maria Ângela Dona Bela Basso, Fernando Palucci, Fábio Fidelis, Rosemary Pascoal, Lilian Perrone, Dora Martins, o Marcos Grigoleto, Marquinho, Pedro Freitas, Eliane Barbosa, Margarete Lemos, Ana Felipe, Claudemir Ruiz, Cacilda Cassiano, Erickson Falcão, Cecília Tiliac, Inês de Oliveira, Eliana Mormino Borges, Elisandra Ferreira, e tem mais 17 que eu não consigo ver aqui. Mas, de qualquer forma, muito agradecido, todos nós agradecemos por estarmos juntos, fazendo mais forte essa nossa reunião e mais resplandecente, então, o momento de prece que nós vamos ter daqui a pouquinho, tá bom? E vamos, então, agora ver o que Joana de Ângeles nos fala. Joaninha, né? Hoje com sua mensagem número 84. E ela nos diz o seguinte: seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Sê gentil com os maus, porém, não te imiscuas com eles, seu comportamento, suas atividades e filosofia de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam. Joana de Ângeles hoje para nós. Olha que interessante, né? Este assunto, falar de companhia. E companhia é a grande preocupação de quem? Dos pais, com relação a seus filhos. Não tem um papai, uma mamãe, uma vovô, que não se preocupe com isso. Não é? Exatamente por quê?
Porque nesta fase das crianças, fase da adolescência, etc, etc, é muito comum e deve realmente a criança socializar-se, entrar em contato com outros, ver novos pensamentos, ampliar seus pensamentos, sua maneira de ser, ir se liberando, porque vai viver em sociedade, vai chegar a hora que as crianças, pequenas crianças, vão se tornar adolescentes, adultos, vão constituir família e provavelmente, claro, vão ter o seu lar, etc. Todos nós sabemos disso. Mas jamais deixarão de ser as crianças para mamães e papais. Nós sabemos disso. Então é uma grande preocupação as companhias, porque como bem diz Joana de Ângeles aqui, ninguém está livre de se influenciar. Mas esta influência pode ser para o bem e pode ser para um lado não muito bom. E tudo, não só as companhias, mas tudo aquilo que nós vemos, que nós ouvimos e falamos, nos influenciam hoje. E é uma realidade que era extremamente difícil, por exemplo, quando eu era criança, quando nós, na faixa dos 60 e tantos anos aí, éramos crianças, porque que socialização, que visão do mundo que nós tínhamos. Era o meio em que vivíamos ali, né? Os amigos no bairro, naquele lugar, íamos crescendo e aí íamos para a escola, íamos melhorando, mas hoje é bem diferente, é extremamente diferente. Crianças com seus 2 anos já estão lá com o seu dedinho, né, que não tem parada no celular, etc, etc, e daí vai. Então, o alerta que Joana faz, né, vamos trazer até para o evangelho de hoje, claro, está ali juntinho com o evangelho, quando fala deixai vir a minhas criancinhas, deixai vir a minhas crianças pela sua ingenuidade. Essa ingenuidade ela vai se perdendo à medida, claro que a criança vai se desenvolvendo. E um grande problema é a companhia física de outras pessoas, mas também a companhia da tecnologia, né? E nós sabemos o quanto podemos ser influenciados pela tecnologia, vide a quantidade de coisas que existem por aí na internet, as famosas fake news e não sei o que, pessoas que se comprazem e passar e disseminar mentiras, que o objetivo mais torpes deve ser, né? Então, o cuidado hoje com as companhias de crianças e adolescentes deve ser absolutamente redobrado. Tarefa mais árdua ainda para os pais, que trazem ao mundo novos espíritos, claro, para que, como nós, procurem se melhorar, trilhar o caminho do bem, mas que eles também precisam ser bem orientados e que os pais fiquem vigilantes. Embora ninguém goste que os pais fiquem vigilantes, né? Também não gostávamos muito na nossa época. Imaginem hoje, então, com toda essa facilidade, mas é uma necessidade, né? E Joana de Ângeles toca bem no assunto, não tem outra maneira. Quando ela diz, os maus companheiros tornam-se presença inconvenientes na tua vida, perturbam-te a marcha. Por influenciação, um caminho bom até, digamos, que você iria seguir, de repente, por uma influenciação ou outra, e acontece muito, você passa para uma outra situação. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Normalmente fazem, eu sei onde estou indo, eu sei com quem eu vou, eu conheço, não vai ter problema nenhum, ele pode ser assim, mas eu sei. Até quando? Não sabemos, né? Então, vigilância. Ser gentil com os maus, porém, os maus estúrdios, né? Os maus e todos aqueles que, infelizmente, estão no caminho não muito certo. Ser gentil com eles, porém, não te miscuas com eles. Seu comportamento, suas atividades e filosofia da vida. Então, infelizmente, né? Evitar tanto quanto possível um relacionamento mais próximo. Fazendo o quê? Né? Visando, claro, o próprio benefício da vida futura. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam. Questão da moralidade, questão das atitudes, questão daquilo que faz, né?
Assim como podemos e crescemos quando melhoramos a nossa inteligência, abrimos nossa inteligência ao mundo, mas também podemos sofrer influências não tão muito boas, então aí pode ter consequências ruins. Vejam, né, o contraponto ali de que o Evangelho falando, vinde a mim as criancinhas, Jesus disse, pela sua inocência, né, nos tempos iniciais, claro, e hoje, e agora, Joana de Ângeles vem no Fala das Companhias. Então, todo cuidado, sim, é pouco, toda atenção precisa ser redobrada para com esses jovens, essas crianças que estão vindo, que já estão aí, aquelas que virão. É o recado que nós trazemos hoje. E vocês vejam como, sem preparar nada, seguindo Joana de Ângeles, seguindo o Evangelho, os assuntos eles entram um na seara do outro. E é muito bom, importante, que dá um subsídio muito grande para todos nós. E nosso tempo está indo, olha aí. Rápido, passa muito rápido. Então, nós, agradecendo a todos vocês, vamos também cumprimentar os aniversariantes, a Marilene Neves, Ginel Flores, Gilda Moreira, Norma Pio Souza, cumprimentando os seus aniversariantes de seus familiares, seus amigos, pessoas queridas, pessoas de relacionamento, e também os amigos que você tem aí pelo Facebook, porque todo dia vem um aviso, né? E nós, educadamente, claro, e com satisfação, mandamos os parabéns, né, para todos eles, desejando sempre o do bom e do melhor. E nós vamos também fazer a prece e prece em intenção de nossos irmãos, de todos nós que aqui estamos, e desses nossos irmãos que necessitam, então, desse um pouquinho a mais de nossa atenção, de nossa vibração positiva, de nossa vibração de carinho, porque não estão bem fisicamente, problemas de saúde. Então, vamos sim orar por todos eles, levar nossos bons pensamentos de recuperação física, recuperação espiritual, recuperação mental, seja qual for o problema enfrentado, assim como todos nós enfrentamos dificuldades. Então, vamos orar por todos nós, mas também orar pelo Richard Gemino Castro, Arlindo Joaquim da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Elaine Peroni, Antônio Donizete Neves, Viviane Leal, Rubens Cassiano Rosa, Elton Francisco de Lima, Fátima Aparecida Cardoso Bertolo, Gabriel Ruiz Miller, Rizoraide Maria da Silva, Ivonete Bueno Quirino, Igor Gabriel, José Nunes, Inês Motovaleri Nunes, Sebastiane Deuturodes da Silva, Elisete Blichil, Tariel Blichil da Lazen, João Pedro Afonso Altran, Eustáquio da Silva Milho, Rovani Nicolúcio, Geraldo Mantovani, Rogério Mantovani, Sérgio Zamperlin, Solange Cocó, Rosilene Moraes Alves, Luiz Fossati Prete, Alina Priscila de Camargo, Maria das Graças Barbosa Pires, Senhor José Pires, Sofia Torquato, Alfredo Lencioni Neto, Neucimar Flora de Brito, Laércio Rodolfo Mauerberg, Lucas Lemos, Antônio Lopes, Marlene da Silva, Maria José Lira da Cunha, José Roberto Moreto, Antônio Monteiro, Regiane Castellanelli Monteiro, Maria Cassiano, Cláudia Nucci, Arlindo Gonçalves de Oliveira, Oricléia Sampaio, David Silva, Tereza Braga, Armanda Leão Poloni, Elisete Pascotto do Apoleto, Antônio Barbosa, Cecília Onofre, Nair Ola César, Vitor César, Luz Belmonte Carlston, Jefferson Miller, Pedro Cias Ferreira, Silvana Poloni de Medeiros, Rosa Carrem, Vanderlei Freire, Luiz Pedro, Alessandra da Silva, Mária Aparecida Gasparini, Cássia Regina Gasparini Santos, Lucas Gasparini Santos, Isabel Gasparini Santos, Newton Santos, Cristiane Ferreira, Marilando José dos Santos, Maria Gabriel Ferreira Barros, Maria Carolina Leal, Eliana Pereira Saldanha, Esther Belmudes, Norival Souza, Alberto Vitório, Leandro Urbano, Maria Eduarda, Bruno Covas, Maria Melo Nascimento, José Alberto Ribeiro, Joana Adelino da Silva. E por todos nós, por nossa saúde, pelo nosso dia, pelas bênçãos que recebemos, vamos louvar e agradecer ao nosso Pai, levando então assim nossa oração. E vamos tranquilizar nosso corpo e mente nesse início, ok? Vamos lá então. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex funes Filii
Pai, Pai nosso que estás no céu, no universo, ao nosso redor, dentro de nossa própria consciência. Aqui seus filhos felizes, mais uma vez reunidos em seu nome, reunidos em nome de nosso querido Mestre Jesus. Aqui estamos, agradecendo o dom da vida que nos destes a todos por sua misericórdia infinita, amorosa. Agradecendo, sim, com muita alegria, a presença sempre constante de nosso Mestre Jesus em nossas vidas. E como não se alegrar por essa presença que nos toca, essa presença que está sempre nos fortalecendo, nos orientando. Por isso, querido Pai, alegremente nós nos agradecemos. E é esta alegria nós juntamos. Sim, juntamos a alegria de todos esses nossos irmãos que celebram mais um ano de vida. Alegria de todos os pais que acolhem em seus braços alegremente um filho, espírito que vem ao mundo para cumprir a sua missão. Assim, Pai, alegria poder agradecer a todos os nossos entes queridos, amigos, parentes, familiares que estiveram conosco em nossa jornada e que hoje estão no plano espiritual. A todos nossa alegria, nossa oração de amor, nossa oração de fé. E essa oração, Pai, dirigimos e pedimos também a todos esses nossos irmãos, por todos esses que citamos, por todos nós, por todos os adoentados deste mundo. Fortaleceis com suas bênçãos, seus bálsamos de luz divinos, que a todos harmonizam, que a todos equilibram, que a todos enchem de esperança. E assim, Pai, agradecemos também as bênçãos a todos os profissionais da saúde, as bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nos deixando hoje, por Covid ou de outra forma qualquer, todos acolhidos no plano espiritual com muito amor e carinho, que possam juntos cumprir sua jornada. Por isso, Senhor, nós os agradecemos por este planeta que precisamos sim recuperar. Agradecemos e pedimos por todos os dirigentes de todas as nações para que trabalhem efetivamente pelo bem-estar do povo que tanto necessita. E nossos agradecimentos, Pai, quanto agradecer. Agradecemos por nosso trabalho, por aqueles que nos dão trabalho. E vos pedimos, fortalecei a todos nós. Pedimos por nossas casas de oração e agradecemos, querido Pai, pela água que bebemos, fluidificada, fortalecida, para nos equilibrar. Água, fonte de nossa vida, fonte da vida deste planeta. Abençoada seja, cuidada sempre seja. E tanto agradecer, Pai, agradecemos a Mestre Jesus, que por sua inspiração trouxe a nós esta oração que junto fazemos e abraçados a nosso querido Mestre levamos até vós nossos pensamentos. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. E nós, Pai, vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia absoluta e amorosa esteja sempre com todos nós reunidos nesse instante, com todos aqueles que participarão deste momento, com todos os seus filhos encarnados, desencarnados neste mundo, em todo o seu universo. Estejam onde estiverem, como estiverem. Purificai e protegei nosso lar, onde nos reunimos todos nós, para, sim, juntos podermos progredir, podermos nos acertar e seguirmos o caminho do amor. E pedimos, Pai, abençoa todos que vêm aos nossos lares, trazendo o seu amor, levando muito amor. Porque o amor, Senhor, é aquele que engrandece nossa alma, é aquele que nos fortalece, é aquele que mais aumenta quando dividido. Por isso, que nosso coração esteja cheio de seu amor agora e sempre.
habita sempre em nosso coração. Querido Pai, querido Mestre Jesus, fonte de luz, fonte de sabedoria e fonte de todo amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Honra e louvor e glória a vós para todos sempre. Que assim seja, agora e por toda a eternidade. E como é bom, sim, né? Podemos agradecer a Deus, podemos passar esses momentos juntos, louvando, aprendendo um pouco mais, ouvindo o Evangelho, ouvindo, né, Joana de Ângeles. E com a graça de Deus, por enquanto, à noite, né, os cultos religiosos ainda estão, né, proibidos por questão de saúde, mas logo, com a graça de Deus, pelo nosso bom comportamento também, né, logo poderemos estar voltando às atividades normais, indo e agradecendo a Deus em nossas casas de oração. Qualquer que seja a casa de oração, onde Deus está presente, onde nosso Pai está presente, qualquer templo. E dentro de cada um de nós, nosso corpo é o templo em que devemos orar, agradecer a Deus, né? Então, por isso, quero deixar para vocês um beijo muito grande, meu, da Célia, aquele abraço coração a coração, sempre também, meu e da Célia, para todos vocês. Recebemos também os de vocês com toda certeza, e que a noite seja de descanso, seja de paz, uma noite maravilhosa. O pessoal pode já estar esperando o jantar, não é? E um bom feriado para vocês, porque amanhã é feriado, nem parece, mas amanhã é dia 21, né? Feriado nacional, dia de Tiradentes. E que assim seja um feriado. Descansando quem pode descansar, trabalhando quem precisa trabalhar, porque o trabalho sempre se faz necessário. Então, meus queridos amigos, fiquem bem, fiquem em paz, paz e bem, cultivem a paz, sempre distribuam fartamente. O que distribuímos, recolhemos em dobro em volta. Então, que a paz do Senhor seja sempre convosco, esteja sempre conosco, agora, para todos sempre. Uma boa noite, fiquem bem. Amanhã, a graça de Deus sobre suas bênçãos e sua autorização, claro, estaremos de volta, tá bom? Grande abraço, um bom descanso para todos vocês e até amanhã. E fiquem bem. Tchau.